Meus irmãos, graça e paz. É uma honra para mim estar aqui com os irmãos, com a Igreja de Cristo Nova Descoberta. É uma honra mais ainda estar aqui com meu amado pastor Francisco, a quem eu amo de coração. Beijão também. Para não perdermos tempo, eu queria trazer e refletir com os irmãos hoje no livro de Atos, capítulo 4, verso 23 ao 31. Eu sei que o formato de culto online é um culto muito desafiador, porque nós tendemos a ter distrações enquanto estamos em casa assistindo o culto e somos vencidos por essas distrações por vezes. Mas o convite hoje é dois que eu faço. Eu coloco duas metas para nós iniciarmos essa reflexão. A primeira tenha atenção, mantenha o foco, não se distraia, cultue ao Senhor, não assista a live, mas sim cultue ao Senhor. E o segundo desafio que eu quero colocar para os irmãos é que permaneçam com a Bíblia aberta, porque é através dela, através da Bíblia, da Palavra de Deus, é que nós vamos encontrar a verdadeira mensagem, a verdadeira palavra. Ela não vem de mim, mas ela vem diretamente de Deus por meio da sua palavra. Então abra a sua Bíblia em nome de Jesus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do verso 23 ao 31. Atos capítulo 4, do verso 23 ao 31 diz o seguinte: Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciões lhes tinham falado. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Amém. Vamos fazer uma breve oração, meus irmãos. Meu Deus, obrigado por esse momento. Obrigado porque podemos chegar aqui, porque podemos estar nesse culto, Senhor. Ó Senhor, fala conosco. Abre os nossos corações. Deixe eles sensíveis para a Tua palavra. Deixe eles abertos para ouvir o Teu querer, Senhor Jesus. É isso que nós pedimos e Te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Bem, meus irmãos, eu preciso, para iniciarmos essa reflexão, tratar um tema um pouco impactante, que é a realidade da igreja no Brasil. Acredito que a pandemia, ela veio revelar algo que estava escondido há muito tempo, algo que estava escondido, que se mantinha velado, não era perceptível, mas quando a pandemia chegou, se tornou perceptível. Hoje é fácil nós percebermos que a igreja, ela possui de fato os fiéis e aqueles que apenas estão presentes, aqueles que apenas cultuam a Deus junto conosco, mas não são servos fiéis, obedientes, tementes a Deus. A pandemia, ela veio mostrar um povo que de fato é o povo de Deus, mas outros que estão com a gente, mas porventura estão frios na fé, quase esmorecendo, ou que já abandonaram a fé. A pandemia, ela veio revelar muitas coisas sobre a igreja brasileira.
E essa é uma realidade que não afeta apenas as outras igrejas, mas a Igreja de Cristo no Brasil. A pandemia ela veio mostrar isso. Nós precisamos urgentemente, e a pandemia veio mostrar isso, nós precisamos urgentemente retornarmos ao Evangelho de Cristo. Infelizmente, o mundo em que vivemos nos oferece várias formas de enxergar o universo, a sociedade e tudo que compõe. Mas o Evangelho de Cristo, ele tem que funcionar para nós, cristãos, como um verdadeiro óculos, que quando colocado, nós enxergaremos o mundo, as coisas do mundo, a política, a sociedade, tudo que envolve a humanidade, através do óculos das Sagradas Escrituras. Por que eu falo isso? Porque também é um fato que está afetando a igreja no Brasil. Nós estamos deixando de enxergar as coisas do mundo pela Bíblia e estamos enxergando as coisas do mundo pelo próprio mundo. E isso é problema, porque a Bíblia nos oferece algo avesso às coisas que estão no mundo. Veja bem, alguns exemplos. Nós pensamos que políticas sociais irá resolver o problema da humanidade. E nós acreditamos, nós colocamos fé. De fato, boas políticas melhoram, mas não resolvem. Nós pensamos que algum tipo de político irá resolver os problemas da humanidade, do nosso Brasil. Estamos falhos nesse pensamento. Pode até escolhermos um bom político, porque é Deus que coloca lá, mas não irão resolver os nossos problemas. Nós pensamos que algum método inventado pela humanidade irá resolver o problema do homem, mas não irá. O problema do homem está intrínseco ao próprio homem e se chama pecado. E quem pode resolver esse problema é Jesus Cristo, e é através do Evangelho que nós conseguimos identificar. É por isso que é necessário urgentemente a igreja voltar-se e colocar o óculos da palavra de Deus para enxergar o mundo e lhes apresentar a solução necessária, que se chama Jesus. Por que eu estou falando tudo isso? Porque tem tudo a ver com o texto que nós lemos. Ora, se nós olharmos para o texto que nós lemos aqui agora e observarmos as atitudes desses crentes da igreja primitiva, nós conseguimos tirar pérolas preciosas. Primeiro, para animar mais ainda quem está labutando, trabalhando pelo Evangelho de Cristo, e também despertar aqueles que estão dormindo, aqueles que estão sonolentos, estão esquecendo o Evangelho de Cristo e dando voz ao mundo. Esse é o meu intuito. E através desse texto, nós conseguimos arrancar pérolas e conseguimos entender o que uma igreja cheia do Espírito Santo é capaz de fazer. E é isso que eu quero trazer aos irmãos hoje. Logo no verso 23, se os irmãos lerem, logo no começo, tem uma seguinte informação que é de importante, algo importante para nós, que é a informação: uma vez soltos. Observe no verso 23, vai dizer: uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhe contaram tudo. Ora, é óbvio, se eles foram soltos, é porque eles estavam presos. E nós precisamos, para entender esse texto, entender o motivo deles estarem presos, o porquê eles foram presos. E é o primeiro ponto que eu quero ressaltar com os irmãos. Crentes cheios do Espírito Santo, crentes cheios do poder de Deus, pregam o Evangelho com coragem, independente do que vier, independente das circunstâncias que sobrevirão sobre esses crentes. Eles pregam o Evangelho com coragem. E se nós retornarmos lá para Atos capítulo 2, nós vamos observar o dia do Pentecostes. Estavam todos ali reunidos no mesmo lugar, quando de repente o vento impetuoso entrou na sala, e ali foram vistas línguas como de fogo, e os que estavam ali falavam noutras línguas. O dia do Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles homens ficaram cheios do Espírito Santo, receberam o Espírito Santo. Isto está lá em Atos 2. Interessante que logo depois desse evento, logo em seguida, esse evento,
alguns visitantes, viajantes que estavam na cidade, perguntaram e afirmaram: esses homens estão bêbados. Não, esses homens aí estão bêbados, zombavam deles. E Pedro, impetuosamente, Pedro, cheio do Espírito Santo, o que um homem cheio do Espírito Santo é capaz de fazer? Pedro se levantou e começou a pregar àqueles judeus, aqueles viajantes que foram ali para Jerusalém. E o teor da pregação de Pedro não foi um teor, uma coisa leve, um passar de pano para acomodar a sociedade, para ser algo inclusiva, algo que recebe tudo. Não, Pedro pregou o evangelho puro de Cristo. Se nós retornarmos para lá, não precisa ir retornar, mas eu vou ler o que Pedro falou nessa primeira pregação. Pedro então se levantou, diz o texto, verso 14 do capítulo 2, junto com os 11, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão. E Pedro pede a atenção deles. Olhe, vocês precisam me dar atenção. Esse foi o teor da pregação de Pedro. Vocês, judeus, que estão aqui falando que nós estamos bêbados, que estão zombando de nós, na verdade, eu preciso falar coisas importantes para vocês. Vocês viram Jesus, aquele que fez grandes milagres, aqueles que fez grandes prodígios, aquele que dizia ser o Filho de Deus e era o Filho de Deus. Vocês o contemplaram. Pedro começa a pregação dessa forma. E Pedro diz: vocês não apenas viram, mas vocês o mataram. Vocês foram os culpados por crucificarem Jesus. Vocês foram culpados pela morte de Jesus. Vocês viram Jesus, viram os seus prodígios, os seus sinais, mas além disso, vocês foram algozes dele. Vocês colocaram ele lá na cruz. Culpados são vocês. Isso não é um pouco, nem um pouco leve. Isso não é um evangelho muito, parece gostoso de se falar, mas era o que Pedro tinha, cheio do Espírito Santo. Falar a verdade, em detrimento de qualquer coisa que pudesse acontecer. Pedro, continuando sua pregação, diz: vocês conheceram Jesus, prenderam, o crucificaram, mas Deus Pai o ressuscitou e colocou na posição de Senhor e Cristo. Olha, vocês fizeram mal, mas esse mal que vocês fizeram não poderia deter esse Cristo. Vocês o mataram, mas a morte não poderia deter ele, não poderia deter Jesus Cristo. Deus Pai o levantou, o ressuscitou e o colocou como Senhor e Cristo, o ungido de Deus. Essa foi a primeira pregação de Pedro. E o interessante é que o que uma pregação cheia do Espírito Santo é capaz de fazer. Nós conseguimos observar em Atos 2, os irmãos depois leiam para ver, a resposta dos judeus a essa pregação do Evangelho de Pedro. E o que os judeus vão falar para Pedro é o seguinte: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Meus irmãos, quando o Evangelho de Cristo é pregado, quando o Evangelho de Cristo é anunciado cheio do Espírito Santo, quando o verdadeiro Evangelho é pregado, sem mais nem menos, o puro Evangelho, sem medo de qualquer represário, o que acontece é conversão, o que acontece é arrependimento, o que acontece é o pecador querendo saber qual o caminho que ele faz agora, diante de tais circunstâncias. E foram isso que os judeus perguntaram: que faremos, irmãos? E Pedro, cheio do Espírito Santo, afirma: arrependam-se, arrependam-se, e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus. E isso se dará para a salvação de vocês, para a remissão dos seus pecados. Sabe o que aconteceu? Naquele dia, 3.000 almas se entregaram a Cristo. 3.000 judeus foram encontrados pela graça de Jesus. Homens cheios do Espírito Santo, com coragem, podem fazer grandes coisas. Quando chegamos a Atos capítulo 3,
nós vamos encontrar a seguinte circunstância: Pedro e João caminhando para o templo, e eles iam de encontro à porta formosa do templo, para entrar ao templo e orar ali na oração das 3 horas da tarde. E ali acontece um grande milagre. Ora, eles vinham caminhando e também vinha um coxo sendo trazido para ficar na porta do templo. O coxo sempre ficava ali. Todo mundo conhecia aquele coxo. Guarda essa informação. Todo mundo conhecia aquele coxo, que era aleijado. E quando Pedro e João entravam, o coxo abordou eles e perguntou: me dê uma esmola, me dê algo, para eu sobreviver. Pedro e João, cheios do Espírito Santo, respondem: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus, levante-se e ande. Não é que o homem andou, levantou e saiu. Aconteceu um grande alvoroço naquele momento. Todos vieram para ver o que tinha acontecido, porque aquele coxo era conhecido. Pedro e João cheios do Espírito Santo, não perderam tempo novamente, e tome o Evangelho. E ele levantou a voz, Pedro e João levantaram a voz novamente. E qual foi o teor da pregação? O mesmo da primeira. Olhe, judeus, vocês que viram esse milagre aqui, vocês mataram o autor da vida, vocês foram culpados por matar ele, vocês o negaram, vocês preferiram soltar o bandido, o ladrão, ao invés de soltar o que não fez mal nenhum. Vocês são os culpados, vocês traíram Jesus. Sabe o que Pedro logo em seguida também ofereceu para aqueles homens? Arrependam-se, convertam-se. E caminhando agora de Atos capítulo 3 para capítulo 4, o que vai acontecer aqui? Aquele grande tumulto, aquele grande alvoroço que se gerou ali durante aquele milagre, a pregação de Pedro, gerou também, incomodou as autoridades. E incomodando as autoridades, essas autoridades foram de encontro a Pedro e João. E chegando de encontro a Pedro e João, os anciões, os sacerdotes, a guarda ali dos próprios sumos sacerdotes que eles possuíam, prenderam Pedro e João. Agora nós conseguimos entender por que Pedro e João foram presos. Agora nós conseguimos entender por que o versículo 23 é tão importante. Eles estavam presos porque eles estavam cheios do Espírito Santo e possuía coragem suficiente para pregar o Evangelho em detrimento de qualquer coisa que pudesse acontecer. Eles foram presos, e isso é um fato interessante. Pedro e João foram conduzidos, e sendo conduzidos, quando chegou no local para ser alertados pela aglomeração que eles fizeram, o que eles estavam fazendo, as autoridades, os anciões, o sumo sacerdote, pegaram Pedro e João e disseram: olha, em nome de quem, Pedro e João, vocês curaram aquele coxo? Foi em nome de quem que vocês fizeram que aquele coxo levantasse e andasse? Pedro, mais uma vez, não perde a oportunidade, ele não tutubia e diz: em nome de Jesus foi que nós levantamos aquele coxo. Foi Jesus que deu poder para aquele coxo andar. Foi em nome de Jesus. E interessante que as autoridades sabiam muito bem que aquele coxo não era qualquer coxo. Ele era um aleijado desde criancinha, desde quando ele nasceu, ele já estava naquela condição. E ele sempre ficava na porta do templo. Então ninguém poderia dizer que Pedro e João inventaram. Ninguém poderia dizer que foi colocado aquilo ali para inventar aquela cura. E as autoridades, sabendo disso, afirma e pede para Pedro e João, ordena para Pedro e João: olha, vocês fiquem quietos, não fale mais desse Evangelho, não fale mais desse Jesus, não façam mais essa bagunça que vocês fizeram, não façam mais esse tumulto. Mas homens cheios de Espírito Santo, repito mais uma vez, possuem coragem suficiente para enfrentar qualquer coisa. E o que Pedro falou? Autoridades, vocês acham mesmo que nós vamos obedecer a vocês e deixar Deus? Vocês acham mesmo que a gente vai dar ouvido a vocês e abandonar o nosso Deus? Vocês estão enganados.
olha a resposta de Pedro e João para as autoridades que poderiam matar eles. Destemida, um homem cheio do Espírito Santo tem coragem suficiente para pregar o Evangelho em qualquer circunstância. E agora nós nos encontramos, então, depois dessa volta toda, no verso 23. E o verso 23 diz o quê? Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhe contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciões lhes tinham falado. E o segundo ponto que eu quero abordar aqui com os irmãos é o seguinte: homens cheios do Espírito Santo, além de possuir coragem, eles também sabem para onde devem ir quando a perseguição chegar, quando a tribulação bater. Pedro e João, quando a perseguição chegou, quando a angústia bateu, sabe para onde eles correram? Eles correram para a congregação. Não era como aqui, eles estavam reunidos em casas, mas eles sabiam que era no seio da comunhão dos irmãos. Eles sabiam que era junto com os outros que eles poderiam encontrar força suficiente para continuar. E o que eu quero dizer aqui é que homens cheios do Espírito Santo estão juntos com os outros cristãos, com os outros crentes, em comunhão e orando. Foi isso que Pedro e João fizeram. O texto, o verso 23 diz. O verso 24 diz: ouvindo isto, unânimes, todos juntos, levantaram a voz a Deus. O que eu quero dizer é que para nós atravessarmos qualquer tribulação que possa nos trazer, advindo da pregação do Evangelho de Cristo, qualquer coisa que possa nos sobrevir por causa que nós somos fiéis a Cristo, qualquer tribulação, nós temos que correr juntos. A igreja, se colocar de joelhos e orar a Deus, buscar força em oração com Deus. Talvez nós tenhamos perdido isso. Talvez nós lemos a Bíblia quando dá certo. Outra vez, orar é quando acontece um milagre. Jejuar, faz. Mas homens cheios do Espírito Santo, eles sabem para onde correr quando a tribulação chega. É no seio da comunhão com os irmãos, orando, falando com Deus, contando o que se passou, é que vai ser dada a vitória. Essa é a vitória do crente. Essa é a vitória do cristão. O terceiro ponto que eu quero relatar com os irmãos é que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela está disposta a enfrentar qualquer coisa pelo Evangelho de Cristo, e ela tem vontade de passar pela situação de perseguição, de aflição, por causa da pregação do Evangelho de Cristo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, quando é perseguida por Cristo, ela fica feliz, ela quer mais, porque ela sabe que está lutando por algo que vale a pena, é que ela está falando ao mundo algo que de fato pode resolver os problemas da humanidade. E de onde você tirou isso, Fernando? Eu tirei aqui do texto, o verso 24 e até agora o verso 29, vamos ler. Ora, todos se reuniram agora e foram orar. Tu, soberano Senhor, fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Uma igreja cheia do Espírito Santo, embora em meio às perseguições, ele sabe que as perseguições que estão sobrevindo à igreja por causa da pregação do Evangelho, é Deus que está no controle delas. Deus não perdeu a soberania. E eles reconhecem no verso 24: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu és soberano. Esse foi o início da oração. E também a continuação, verso 25: Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi nosso pai, teu servo: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Uma igreja que é perseguida pelo Evangelho de Cristo, ela tem a consciência clara que, além de Deus ser soberano, ele sabe que a perseguição que eles estão enfrentando por causa do Evangelho de Cristo não está apenas afetando a eles, mas Cristo também está ciente, porque primeiramente Cristo foi perseguido. Então eles têm a consciência clara que a perseguição não está sendo apenas
para os irmãos, mas a perseguição está afetando também Jesus Cristo, e Jesus Cristo está ciente disso. É isso que ele fala no verso 26. Os reis da terra se levantaram, as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Cristo também é participante das perseguições que nós sofremos, das tribulações que porventura podem surgir por causa da pregação do Evangelho. Cristo também participa conosco nesse sofrimento. Essa igreja, a igreja primitiva, tem a consciência, e nós precisamos ter essa consciência. Verso 27. Porque de fato, nesta cidade, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, verso 29, atenção. Agora, Senhor, olha para ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Essa parte aqui é o que mais me chama a atenção nesse texto, é o que mais me comove, porque eu imagino Pedro e João relatando o que tem acontecido. Olhe, ele contando, imagine a cena, ele se encontrando com os irmãos, dizendo: olha, nós pregamos o Evangelho após o Pentecoste, aquelas almas se converteram, eu preguei o verdadeiro Evangelho, cheio do Espírito Santo. Em outro momento eu estava indo com Pedro e João, Jesus curou um coxo, um aleijado, e ele se levantou e andou, e eu não perdi a oportunidade, eu preguei o Evangelho novamente, destemidamente, e não é que me prenderam, e não é que eu fui preso, mas sabe qual é a cena que eu imagino? É o que vem agora, é os irmãos ouvindo e dizendo: nós estamos no caminho certo, e a prisão de vocês é a prova que de fato o Evangelho de Cristo é o verdadeiro Evangelho, está movendo as coisas estão acontecendo, nós estamos indo pela direção certa. Eu imagino essa cena, eu imagino dizendo: nós precisamos continuar, e é o que o texto, o verso 26, 29 vai dizer: agora, Senhor, olha para ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Ou seja, eles queriam era mais, eles queriam mais oportunidades para pregar o Evangelho, independente do que fosse acontecer, mesmo se a morte batesse na porta, eles queriam pregar o Evangelho de Cristo. Crentes cheios do Espírito Santo pregam e enfrentam qualquer coisa pelo Evangelho de Cristo. Aliás, crentes cheios do Espírito Santo pedem mais. Eles querem de fato chegar lá nas autoridades e mostrar o Evangelho, mostrar que eles são os culpados por prenderem Jesus, que foi por eles que Jesus foram presos, que Jesus foi preso, foi condenado, foi morto. Crentes cheios do Espírito Santo, meus irmãos, crentes cheios do Espírito Santo. E por fim, o verso 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Esse tremer local era Deus reconhecendo e recebendo aquela oração, dizendo: eu estou com vocês, vocês não estão sozinhos, vocês não estão só nessa labuta, nesse trabalho, nessa tribulação, eu estou vendo toda essa circunstância. Crentes cheios do Espírito Santo. Então, meus irmãos, nós vimos hoje 3 grandes pontos. O primeiro ponto é que crentes cheios do Espírito Santo pregam o Evangelho de Cristo com coragem. Qualquer coisa que possa bater, mas eles são corajosos. Crentes cheios do Espírito Santo, quando a perseguição surge, eles sabem para onde correr, e é para o seio da comunhão dos irmãos para orar juntos. E crentes cheios do Espírito Santo pregam o Evangelho e querem mais oportunidades para pregar o Evangelho, sem medo nenhum. Mas, para não ficar apenas no texto, eu quero contextualizar. Eu quero trazer algumas breves aplicações para os irmãos. Será que nós, como crentes, será que nós, como cristãos que somos, nós estamos pregando o Evangelho de Cristo sem medo nenhum? Nós estamos sendo ousados, como a igreja primitiva foi para pregar o Evangelho? Ou nós temos medo do que a pessoa A vai falar, ou B vai dizer: ah não, eu não posso fazer mal a essa pessoa, porque ela pode dizer que eu sou tal, que eu sou X, que eu sou sei lá das quantas. Aí nós ficamos quietinhos, deixamos o Evangelho de Cristo guardado dentro da nossa Bíblia, não nos posicionamos,
E sabe o que acontece? O diabo faz a festa. O inimigo vai e faz a festa. Sabe o que precisa, meus irmãos? Nós precisamos nos acordar e nos posicionar urgentemente. Mostrar ao mundo o Evangelho de Cristo. Mostrar ao mundo quem é Jesus. E o que os homens fizeram com Jesus. E o que Ele fez por nós. Nós precisamos urgentemente entender que nós precisamos tomar posição. Sabe quando aconteceu aquele fato sobre daquela menina que foi abusada, que engravidou, tudo mais? Eu tomei posição. E eu tive uma enxurrada gigantesca no meu Instagram de pessoas criticando a minha posição. Porque eu disse que pecado não se resolve com outro pecado. Simplesmente por isso. Eu coloquei isso no meu histórico. Mas essa foi a minha posição. Eu sabia que eu podia enfrentar qualquer tipo de perseguição. E não é que elas vieram. Mas eu precisava ter ousadia. Porque o mundo, ele enxerga as coisas do mundo pelas próprias lentes do mundo. Mas o cristão enxerga as coisas do mundo através da luz das Escrituras. Através da palavra de Deus. E quem dá a vida e tira a vida é Deus. Nós precisamos nos posicionar e dizer ao mundo que a palavra de Deus, ela é a verdade. Que políticas sociais, econômicas não resolverão os problemas. Que políticos não resolverão problemas. Mas a palavra de Deus resolve. Nós precisamos dizer ao mundo que os pecados deles são o motivo da separação deles com Deus. E Deus não pode se relacionar com eles enquanto eles não enxergarem a graça de Deus. Sabe como isso vai acontecer? Quando nós formos corajosos o suficientes para pregar o Evangelho e não tivermos medo do que puder nos acontecer. Eu acho, sinceramente, venhamos e convenhamos, que nós temos muito medo, que nós somos medrosos, que nós estamos muito distantes da igreja primitiva, que nós precisamos tomar um chacoalhão, que nós precisamos acordar e bravejar o Evangelho de Cristo aos quatro cantos, a tempo e a fora de tempo, porque é o Evangelho de Cristo que faz o trabalho. O Evangelho de Cristo é como, essa imagem é muito falada, o Evangelho de Cristo é como um leão preso dentro de uma jaula, faminto, doido para comer. Ora, quando a porta da jaula é aberta, ele vai comer o que vier pela frente. Esse é o Evangelho de Cristo. Abra a porta dessa jaula, puxa o ferrolho e fale do Evangelho. Não se preocupe mais com nada. As pessoas vão dizer o que nós precisamos fazer. Você já sabe o que precisa responder. Arrependa-se e converta-se.